transformar em cobra. Isso esmuga tudo a minha pele, sendo que eu não mereço, sabendo que meu corpo é um corpo estadual. E aí, galera do Multiverso Subcultural, como está aí no planeta de vocês? Aqui está tranquilo, aqui está ótimo, né? Espero que no planeta de vocês, no universo de vocês esteja ótimo também. Então, sinta essa vontade, fique confortável aqui nessa noite, pelo menos aqui é noite, nesse... é o horário que eu tô gravando, né? Talvez você esteja escutando de dia, mas tanto faz, né? Tanto faz. Pois é, muita chuva por aqui, né? Espero que não siga esses próximos dias, né? Porque vai fazer calor, fez 0 grau, né? Daqui a 2 dias vai fazer calor, vai fazer quase 30 graus, cara. Então, detona totalmente o cara. Então, é complicado morar aqui no planeta que eu moro, né? É complicadíssimo, né? Outra coisa, sem ser a chuva, mas outra coisa, né, que não tem nada a ver com os assuntos. Eu quero ir no cinema ver o filme do Missão Impossível, né? E eu tava procurando uma sessão hoje, aliás, ontem à tarde. Tava procurando uma sessão e alguns cinemas já tiraram o Missão Impossível de cartaz, né? E eu acabei achando um cinema, né, que está passando ainda o Missão Impossível, né? É um cinema que ainda está passando Missão Impossível. Então, eu tava cuidando das sessões do Missão Impossível, né? E com o que eu me deparei, cara? Me deparei com 6 ou 7 sessões da Barbie e 2 do Oppenheimer, cara. Cara, a decadência do cinema, assim, sabe, da mídia e de tudo é completamente absurda, cara. Pelo menos eu acho completamente absurda. Porque, cara, um filme extremamente importante, sabe? Um filme extremamente importante. Perdendo espaço, né, pra filme da Barbie, cara. Dizem que vai ser uma crítica social, né? Uma crítica social relacionada à aparência. É uma crítica social relacionada à aparência. Não sei se eu já fiz um podcast sobre isso, mas eu acho que eu já fiz, sim, um podcast sobre isso, sobre o livro Beauty. Eu acho que é Beauty Pays, eu acho. Sobre... Peraí que eu tô abrindo uma coisa aqui, né? E... Beauty Pays, o nome do livro, né? Que é sobre as pessoas... É um estudo feito, né? Pelo Daniel Hammermash, que fala sobre a quantidade de dinheiro que as pessoas bonitas ganham, né? Que é superior ao que as pessoas feias, né? Consideradas feias ganham, né? Isso é muito real, cara.
Acho que eu já fiz um podcast sobre isso, aí depois tu procura e já era. Né? Então, cara, o Oppenheimer estreou aqui na minha cidade como se estivesse acabando, sabe? Com 2 sessões dubladas e uma legendada. E, cara, como se estivesse no final já, sabe? E isso é extremamente preocupante, cara. A decadência, assim, das coisas é extremamente preocupante, velho. Então tudo isso é assustador, cara. É assustador. Isso daí já fizeram uma outra vez, foi com... qual filme que era? Era o filme... Foi até um filme do Oscar, cara. É o 1917, eu acho, se eu não me engano. Que foi um filme maravilhoso, cara. Extremamente bom. Mas, o que aconteceu? Eles estrearam o filme como se estivesse acabando, sabe? Não deram mídia pro filme. Muito pouca gente soube que esse filme passou no cinema, tava chegando no cinema e estava no cinema naquele momento. E depois foram ver só quando o Oscar já estava anunciando ele, né? Eu lembro que tinha outro filme, eu acho que foi o filme da Arlequina, alguma coisa assim, ou Esquadrão Suicida 2, alguma coisa do tipo, que tirou o foco desse filme maravilhoso também, cara. E a mesma coisa vai acontecer com Oppenheimer, cara. Agora tem o filme da Barbie, né, que vai tomar o lugar do Oppenheimer e é assustador, velho. E mudando aqui de assunto mais uma vez, cara, antes de entrar no tema principal, eu tô fazendo um projeto pra descansar, cara, porque eu tô projetando todo agora, esse segundo semestre de 2023, cara, pra descansar, cara. Eu vou fazer uma matéria, 2, 3 matérias. Aliás, eu já tô acabando, né, mas eu vou reduzir ao máximo os estágios, né? No trabalho também eu vou reduzir algumas coisas. Vou reduzir algumas coisas no trabalho, vou automatizar algumas coisas, né? Porque eu quero até o final, os metade do próximo ano, eu quero ter um descanso, eu quero ler outras coisas diferentes, eu quero fazer outros conteúdos, eu quero assistir outras coisas diferentes, né? Eu quero dar uma sossegada na mente, né? Fazer outros cursos diferentes também, né? Porque, cara, esse último semestre foi complicado, cara. Extremamente complicado de fazer. Extremamente complicado de aturar, cara. E foi bem difícil mesmo, cara. Foi complicado, cara. Foi bem difícil de fazer. Foi complicado mesmo. Então, né? Isso é... Ai, cara. Eu quero ir mais vezes no cinema. Eu quero fazer algum esporte também, né? Eu gostaria de fazer algum esporte. Então tem que dar uma pausa no estresse. A faculdade estressa o cara, velho. A faculdade estressa muito o cara e já faz alguns anos que eu estou estudando, estou nela, né? E é bem complicado, cara. Isso daí é uma coisa extremamente complicado, assim, tu passar muitos anos estudando, cara. Não é pra qualquer um, cara. Tem que ter uma mentalidade forte, um cérebro de metal, né? E uma paciência desgraçada, né? Pra te seguir, né? Nessa área, fazer esse circuito todo, né? E é só pra quem gosta mesmo de estudar, cara. Porque senão... Meu Deus, cara. Então, né?
sobre o podcast de hoje, né? O que me levou a fazer isso aí, caras, foi isso aqui foi do ano passado, cara. Eu não lembro se tinha acontecido. Isso aqui é do ano passado. Essa matéria é do ano passado, cara. Acho que eu vou até deixar o link aí pra vocês, porque caso alguém tiver interesse, né? E é uma matéria muito legal, cara, que é... Isso aqui faz parte da UOL, né? É uma matéria legal que o título é Idosa leva celular ao concerto após seus filhos não atenderem suas ligações há 1 ano, né? Então, o caso da mulher serviu como inspiração para uma campanha de conscientização sobre o cuidado com os mais velhos. Esse tipo de matéria eu já tinha visto antes, mas foi com um pai, se eu não me engano. Mas era uma matéria um pouco parecida até, né? Eu vou ler aqui para vocês, porque a matéria é pequenininha, né? Então dá para ler aqui. Tem um vídeo também, eu vou deixar o vídeo meio que no mudo aqui, né? Então, né? O caso de partir o coração repercutiu bastante nas redes sociais, deixando muitos internautas comovidos. Na tentativa de consertar o celular, uma idosa levou o aparelho até uma assistência técnica, informando que seus filhos não atendiam suas ligações há cerca de 1 ano. Após perceber que o aparelho se encontrava em ótimas situações, o técnico responsável pelo atendimento resolveu ajudar a senhora de alguma forma. As imagens que produzem a situação real mostram o momento em que a idosa chega na assistência técnica e explica o motivo de seu aparelho celular estar quebrado. Ao reparar que não se tratava disso, o técnico pediu para que a mulher deixasse seu celular para consertar, mas sem se preocupar com a quantia que devia pagar. Após ser convencida disso, a mulher realmente deixou o celular e vai embora. Para ajudar a idosa, o homem mexe em seu celular, localiza o contato do que parecia ser um dos seus filhos e faz uma ligação. Segundo informações do portal Baz... Porra, tia, pegaram no portal Baz, velho. Tá, mas beleza, tem o vídeo, tudo, a matéria em espanhol, né? Mas beleza. O objetivo do homem era ajudar a senhora a rever pelo menos um dos seus filhos. Tentativa de reencontro. Nas imagens registradas, o homem aparece conversando com o suposto filho da mulher. Olá, prazer em conhecê-lo. Aurora Hernandes é sua mãe? Ela me trouxe um celular para consertar porque não funciona. Mas funciona. Tudo o que ela quer é poder falar com você, o técnico explicou. Não sei se você pode fazer esse milagre. Dou minhas informações e tudo, caso queira vir vê-la. Mesmo não esperando que aquilo fosse funcionar, após alguns dias sem respostas, para a surpresa do técnico, a idosa apareceu em sua loja acompanhada do seu filho, mas em vez de contar a verdade, ele apenas resolveu mentir, dizendo que o celular realmente tinha um problema nas chamadas, mas que não cobraria pela manutenção. No vídeo de simulação, a idosa parece muito grata pela ajuda do homem, mas ainda insiste em comprar algo como retribuição ao valor, né? O caso aconteceu dentro de um shopping no centro da cidade do México e serviu como inspiração para uma campanha de conscientização sobre cuidado com os mais velhos. Extremamente legal. Quando o marketing quer, o jornalismo quer, eles fazem coisas boas. É raro, né? É raro, mas fazem coisas boas às vezes, né? E essa matéria me fez perguntar assim, se você dá valor aos seus pais, né? Que é um... assim, cara, eu vejo que muita gente não dá valor aos seus pais, né? Muita gente não dá mesmo valor aos seus pais. E esse podcast aí fazia um bom tempo que eu queria fazer, né? Então aqui, né, eu tô
com outras páginas abertas agora nesse momento, né? E tem outra matéria aqui também de outros sites bem estranhos aqui que eu nunca tinha visto, né? Que tem o título Filhos que maltratam os pais são uma tristeza para o mundo. Isso aqui é de outubro de 2020, né? Aí fala aqui que de uma mulher de 60 anos que vive com um cachorro, né? Embora seja proprietária de uma residência no bairro, é comum vê-la vagando pelas ruas do local, né? E as pessoas não sabiam o motivo que ela ficava vagando ali pelas ruas, né? E depois descobriram que ela praticamente mora na rua, né? E vive de caridade das pessoas, né? Porque o único filho que ela tinha, né? Sempre retira, rouba a pensão dela, né? Então, isso aí é uma maldade extrema, cara. E é uma pessoa que sofre de doença mental. Então, ela não tem consciência da situação, cara. O ideal é esperar ela receber. Quando ele for lá, quando ele chegar lá receber, a gente dá uma tunda, dá ali um pau nele, né? E aí nunca mais ele vai fazer isso. Então, né? Então aqui tem uma pergunta no site, né? Por que os filhos maltratam os pais, né? Os motivos podem ser muitos. Um deles pode ser entendido pela má educação dos pais. Por exemplo, o pai que faz as vontades dos filhos e depois se recusa a lhes dar tudo que eles querem, né? Pode ser vítima de maus tratos, né? E também pela falta de estabelecer limite durante a criação, né? Uma supervisão deficiente ou mesmo a perda de autoridade como mãe e pai, né? Então, os maus tratos de filhos contra pais também pode ser fruto de uma vingança pelo efeito do rancor causado pelos maus tratos dos pais contra os filhos durante a infância, cara. Isso daí realmente existe. Algumas pessoas ficam com rancor, ficam por muito tempo com rancor, aquele rancor, e acabam, né, explodindo com os pais, né? E aqui ele fala sobre alguns estágios de maus tratos com os pais, né? Que é acúmulo de tensão, quando há um confronto entre pai e filhos que faz com que as crianças acumulem sentimentos de raiva, que ficam reprimidos, né? Explosão, né? Que é uma situação violenta, né? Como xingamentos, agressão física, comportamentos nocivos, né? E tem um grande leque de situações, né? Que pode ocasionar isso daí, né? Dos filhos contra os pais. Arrependimento, né? É o terceiro aqui, é uma consciência da situação de violência. No entanto, esse arrependimento não é genuíno. O pior é que é apenas o início de mais uma fase de acúmulo de emoções e tensões que vai desencadear outro episódio de violência. Basicamente um ciclo vicioso, cara. Então, né? Eu acredito que a maldade mesmo do ser humano, né? O ser humano já vem com a maldade e acaba... geralmente as pessoas que tiveram uma vida ruim, essas pessoas que tiveram uma vida ruim acabam... já acabam... já acabam colocando essa maldade pra fora, né? E logo contra os pais, né? Que foram as pessoas que criaram ele, mesmo que tenha criado de uma forma ruim, né? Sabe, é complicado, assim, a gente tolerar esse tipo de coisa, né? Contra as pessoas idosas, né?
Vamos ver outra matéria que eu tenho aqui, deixa eu ver. Pais bons terem filhos maus é mais comum do que se pensa. Relação em casa influencia, mas não é só o que define o caráter da criança. Nessa matéria aqui, o autor ele fala: um paciente me contou sobre o seu filho, que hoje tem 35 anos. Ele, apesar de suas várias vantagens, tinha estopim curto e era rude com os pais, recusando-se a retornar ligações e e-mails paternos, até mesmo quando a mãe estava gravemente doente. Então aqui os pais dizendo: queimamos nossos cérebros tentando entender por que nosso filho nos trata assim, disse o paciente. Não sabemos o que fizemos para merecer isso. Até onde sei, eles não fizeram praticamente nada. Ficamos maravilhados com os filhos que sobrevivem aos pais e ambientes mais tóxicos. Talvez seria em ambientes mais tóxicos, né? Tendo uma vida de sucesso. O contrário, porém, a noção de que alguns filhos podem ser sementes ruins de pais mais ou menos decentes é difícil de aceitar. Aí a explicação aqui que ele dá, né, é que nem todo mundo acaba sendo brilhante, tampouco todo mundo será agradável, mas isso não acontece necessariamente devido à falha de criação, um ambiente ruim. O porquê, o caráter, como todos os comportamentos humanos, tem componentes genéticos que não podem ser moldados nem pelo ambiente, nem pelos melhores psicoterapeutas. A teoria central de qualquer psiquiatra infantil agora é que a doença geralmente está na criança, que as atitudes familiares podem agravar o quadro, mas não totalmente criá-lo, disse Theodore Shapiro, psiquiatra, né, infantil da Faculdade de Medicina de Weill Cornell. E aqui a matéria termina: já acabou a era do não existe criança ruim, apenas pais ruins. Isso é passado. Até a BBC também, né, tem uma matéria: por que cada vez mais os filhos cortam laço com pais por saúde mental. Essa matéria de dezembro aí de 2021, né? Uma conversa acalorada no Skype sobre relações interraciais levou Scott a eliminar todo o contato com seus pais em 2019, né? Ele conta que sua mãe estava furiosa porque ele apoiou um ativista dos direitos civis nas redes sociais. Ele fez uma série de afirmações racistas horríveis. Segundo ele, e seu filho de 7 anos de idade estava ouvindo a conversa. Tive um sentimento de pai muito forte. Tive um sentimento de pai muito forte. Como você não pode dizer isso na frente das crianças, não é assim que eu vou criar meus filhos, explica Scott, que é pai de 2 crianças e vive no norte da Europa. Ele afirma que a gota d'água veio quando seu pai tentou defender o ponto de vista da mãe por e-mail, incluindo um link para um vídeo sobre supremacia branca. Scott ficou perplexo porque seus pais não conseguiam compreender a realidade das pessoas que são vitimadas pelas suas origens, especialmente considerando seu próprio histórico familiar. Eu disse para eles: isso é loucura, vocês são judeus. Muitas pessoas da nossa família morreram em Auschwitz. Essa matéria da BBC fala muito de relacionamentos e questões políticas e religiosas, né, que estão acontecendo nos últimos anos. Principalmente, né, isso já veio aqui pro Brasil. A matéria acho que é quase toda focada fora do Brasil.
né? Isso aqui talvez seja uma tradução de alguma outra matéria que saiu lá, né? Lá no estrangeiro. Mas aqui no Brasil eu já vejo há alguns anos acontecer isso, né? A primeira vez que eu vi acontecer uma coisa desse tipo, de irmãos bloquear pais, sei lá, foi em 2014, cara, quando teve aquela dicotomia da Dilma e do Aécio, que tá aí escondido até hoje, né? Desde aquelas últimas acusações lá, né? Quando ele tava mais na mídia, né? Acusações de relacionamento aí com tráfico, né? E de ser cheirador de... Sabe o que é, né? Então, que eu vi uma pessoa que nem era da cidade já cortar relações com uma pessoa que não concordava com ela, né? Que era um irmão que estava votando no Aécio e ela estava votando na Dilma, se eu não me engano. 2013, eu acho, isso daí. Acho que foi isso aí, cara. E depois, nas últimas eleições, lá pro ano de 2019, por aí, onde tinha até filhos brigando com os pais, né? Saindo de casa e fugindo, isso e aquilo, né? Brigando intensamente com os pais por conta de Bolsonaro e de Haddad na época, né? Adolescentes, né? Tem uma cabeça, não tem o cérebro totalmente formado ainda, né? O problema é essa radicalização, né? Mas seguindo no que eu queria falar, né? Depois de ler essas matérias aqui, cara, eu queria saber se você dá suporte aos seus pais, né? Se você... dos pais, né? E eu gostaria de saber se você dá suporte aos seus pais. Por que eu pergunto isso, né? Porque todas as pessoas que me incentivavam a cuidar do pai, nenhuma dessas pessoas cuidam dos pais deles, sabe? Eles querem passar de bonzinho, querem te dar conselho, um monte de coisa, mas eles não sabem, eles não cuidam dos pais deles, né? Uma coisa extremamente, cara, uma coisa extremamente preocupante, cara. É muita idiocracia, é muita falsidade, né? Tu mandar uma pessoa cuidar dos pais dela, sendo que nem do teu próprio quarto tu cuida, né? E eu pergunto se você dá suporte aos seus pais, porque normalmente a maioria das pessoas, né? Eu tô falando aqui, tipo, na maioria tem uma minoria que pode ser o contrário, né? Mas os pais de vocês, eles dão sim suporte, né, para vocês. Como comida, vestimentas, estudo, né? Eles deram para vocês durante todo esse tempo. Não sei que idade vocês têm, 17, 18, 19, 20. Porque é bem normal, sabe? E eu acho que quase sempre, mais ou menos sempre foi normal, pelo que eu vi, né? As pessoas ficar vivendo com os pais até os 20 e poucos, né? Pouquíssimos vivem, pouquíssimos não, mas pelo menos no meu círculo de amizade, muitos vivem com os pais. Aí, após os 30, 40 anos, conheço gente que até os 50 vivem, né? E eu tô colocando todas essas pessoas, principalmente os que têm família no terreno dos pais,
sabe? Tem muita gente que tem família, tem muita gente, casais, né, que tem os filhos e não saem do terreno dos pais, ficam morando no terreno dos pais pela eternidade inteira, né? Então, seus pais te dão de vestir, te dão de comer, te dão de estudar, mas você retribui isso aí, né? Você retribui? Eu não sei se vocês retribuem esse tipo de coisa, mas eu acho que deveriam retribuir, fazendo serviços, auxiliando, né? Principalmente porque as pessoas, quando vão ficando mais velhas, elas vão perdendo memória, eles têm dificuldade, pelo menos os pais das gerações passadas, né? Que não tinham contato com o digital, eles têm dificuldade, né, em compreender, em saber fazer todas as coisas relacionadas que têm relação com a tecnologia, né? Então eles acabam continuando fazendo as mesmas coisas que eles faziam no passado, só que nos dias de hoje, né? E muita coisa eles acabam gastando dinheiro a mais, vamos dizer assim, né? Acabam gastando bem mais dinheiro em táxi, porque eles não sabem chamar Uber. Eles não têm condições ou alguém que auxilie eles a talvez fazer compra num hipermercado. Eles acabam se deslocando até um mercadinho que é próximo da rua que vocês moram, né? E isso são alguns dos problemas da parte da velhice, né? Quando as pessoas começam a ficar mais velhas. Lembre-se que vocês também vão ficar mais velhos daqui a um tempo, né? Então, cara, eu não tô fazendo esse vídeo aqui por conta do conforto, da necessidade. Eu quero excluir essas pessoas aí que ficam em casa, na casa dos pais, só por conta do conforto, da necessidade, né? Porque não tem pra onde ir, sei lá por quê, mas não é por esse caminho, né? Então, se você vive com os pais, né? Você deve ver, assim, pela mídia, pelo YouTube, muita crítica, mas muita crítica, uma chuva enorme de crítica de pessoas que estão morando com os pais aos 25 anos, aos 30 anos, aos 40 anos. E essas pessoas, elas são criticadas, né? De modo absurdo, cara. De modo intensivo, né? Não só pela mídia, mas pela sociedade inteira, né? Acabam sendo criticadas, acaba sendo linchada, né? Quase linchada, quase um linchamento virtual, né? Então, né? Se tu tá em casa, na casa dos seus pais, se tá legal, cara, beleza, fica ali. Se ele te trata bem, se vocês têm um conjunto, né? Um conjunto de... aliás, vocês vivem em harmonia, né? Então fica, cara. Porque é bom saber. É legal, é nostálgico também. É óbvio que não se pode se prender a nostalgias, né? Coisa do passado. Fica parado no tempo, ou dependendo dos pais, né? Mas que você que você fique fazendo um treinamento para ser independente dos pais, para quando chegar a hora deles partirem, né? Tu levar uma vida totalmente suave, fora do desespero, da ansiedade, né? E eu dou aqui como exemplo, né, muitas pessoas saem de casa, mas saem mentindo, né? Elas saem dizendo que queriam, se mudaram de cidade, de casa, porque queriam ser independentes, cara.
independentes, mas não são, cara. Não é isso aí. Tem uma coisa mais no fundo que... Uma coisa mais no fundo que eles... que não tá batendo ali, sabe? Que a gente sabe que é mentira, né? Talvez porque eles não tinham conforto, né? Alguma coisa tinha, né? Mas geralmente a maioria das pessoas que dizem que saem de casa porque queriam ser independentes estão totalmente mentindo, são mentirosas, cara. São mentirosas porque eu sei, eu conheço algumas. Aliás, eu conheço várias, né, que aprontavam por aí, então eles queriam ser independentes para aprontar, não para... Mas se você não apronta nada, não vive em harmonia, você tem a sua privacidade ali, e os pais de vocês, a deles, né, então, legal, cara. Se tu pode sair, se tu pode estudar, se tu pode trabalhar, se tu pode beber, se tu pode cozinhar, se tu pode, sei lá, fazer qualquer coisa, mudar a cor da casa, né? Aí é tranquilo, fica em casa que tá tudo legal, né? Só que a mídia, tanto a mídia, né, quanto a pressão social, elas elas colocam no colo de quem tem 30, 40 anos, né, que essas pessoas com 30 e 40 anos, que ainda moram com os pais, são problemáticas, sabe? E realmente não são porque eu conheço muitos, quase todos, acho que todos que eu... Olha, quase todos. Tem um que realmente acredito que seja, mas a maioria que mora com os pais, que tem 30 anos ou mais e que ainda mora com os pais, não são problemáticas. Podem ser até pessoas preguiçosas e que tenham conforto, né? O que estão atrás do conforto e... sei lá. Mas a maioria não é problemática, sabe? Apenas um que eu conheci, hoje esse cara deve ter uns 50 anos, 50 e poucos anos. Realmente ele era uma pessoa... não tinha problema psicológico nenhum, mas ele tinha problema de relacionamento com outras pessoas. Por exemplo, ele achava que muitas pessoas da rua dele cuidavam as coisas que ele fazia, o horário que ele saía, com quem ele andava, ou que falavam mal dele. Caras, vizinho, curiosos, etc. Cara, não tem nada a ver com a tua vida, cara. Essas pessoas não têm nada a ver com a sua vida, cara. Quando tu acaba cortando os laços desses pensamentos, né? Tu acaba melhorando em 1000% a tua vida, velho. 1000% a tua vida. E esse cara tinha esse problema aí de relacionamento. E outra que ele brigava, ele sempre acabava arrumando alguma confusão, né? Arrumando confusão com alguém, com algum colega, né? Com quase todos, sabe? Que quase todos que eu conheço, assim, sabe? Que ia na casa dele, que frequentava a casa dele e acabou arrumando problema. Um caso à parte, né? Então, no meu círculo de amigos, né? Muitos moram com os pais. Né? E alguns com filhos, outros sem filhos, mas moram com os pais, sabe? Moram com os pais. E não tem problema nenhum, eles não têm... não tem problema nenhum, né? Pelo menos comigo, né? É assim.
eu meio que sempre tive, eu sempre fui um pouco empata, assim, sabe? Então, pelo menos com os meus pais, eu sempre tive a preocupação. Com meus pais, eu sempre tive a preocupação o que eles estavam fazendo, se estavam conseguindo fazer as coisas de casa, se estavam conseguindo fazer as coisas do serviço. Então, hoje em dia, né? Hoje em dia a preocupação também é essa, né? Por conta dos meus pais serem mais velhos, né? Já ter a idade lá dos 70 anos. Eu ainda continuo com a preocupação, né? No caso da minha mãe, né? Dos afazeres de casa. Quando a pessoa fica mais velha, né? Ela não consegue mais fazer tantas coisas, sei lá, como... Eu não vou botar trabalho de serviços gerais, tipo como pintar paredes, trocar telha, essas coisas, porque é bem impossível. É óbvio que muitas vezes nem a pessoa saudável consegue fazer isso, mas é muitas coisas. Se a pessoa tá conseguindo receber o dinheiro da aposentadoria, se a pessoa tá conseguindo se comunicar com os parentes, se está comendo bem, se está dormindo bem, se tem uma cama legal, ou se tem uma programação de TV ou de filme, sei lá, legal. Porque eu digo isso porque a vida é complicada, né? Mas eu tenho essas preocupações, pelo menos eu consigo dar suporte, né? E assim, caras, eu tenho meu estilo de vida, né? Eu prefiro viver com meus pais até a morte completa deles, né? Porque, tipo, a vida é uma só. Aproveite, assim, sabe? Eu acho que vocês deveriam aproveitar a vida deles também, não só de vocês, mas aproveitar a vida deles, porque a vida é uma só e ela passa rápido, né? E pelo menos eu acho, pra mim, eu acho necessário, talvez, né, quando acaba isso tudo, eu fique, como é que se diz, congratulations, eu fico agradecido, assim, sabe? Eu ficaria agradecido pelo suporte que eu dei, né, a pessoas que realmente gostam de mim, né? Tipo, a namorada não vai gostar de vocês, a tua esposa não vai te aguentar para sempre, mas geralmente os pais, sim, aguentam para sempre, né? E isso é uma coisa que eu admiro totalmente, sabe? Eu admiro totalmente, né? Que é uma coisa genuína, né? Não é uma coisa negociada, como eu acho que 98% dos namoros, dos casamentos, né? Que realmente é uma coisa negociada. A gente percebe isso ao longo do tempo, ao longo da vida. A gente vê cada coisa aí insuportável. Mas os pais não, cara. É óbvio que tem pais ruins, mas são poucos, ainda bem, graças a Deus. Mas eu preferi isso, cara. Aproveitar também a vida deles, aproveitar a minha. Eu não sei quando eu vou morrer. Então eu prefiro aproveitar a minha vida e a deles também, porque a vida é uma só, né? A vida é uma só e eu não me sinto preso a nada, sabe? Eu me sinto contente, eu me sinto confortável, eu me sinto amado, porque tem pessoas que não conseguem ficar sem o relacionamento. Essas pessoas que não conseguem ficar sem o relacionamento estão toda hora trocando de parceiro, trocando disso e daquilo, né? E você vê que também é uma carência, talvez seja um problema isso aí, né? Um problema de carência que a pessoa tem. E muitos deles, até parentes que eu conheço, eles preferem ficar com as namoradas do que com as mães, sabe? Eles abandonam as mães
e acabam ficando com a namorada porque depende daquilo ali. O status dele pra sociedade também é melhor, né? Porque, o cara tem mulher, cara, o cara tem homem. Então isso aí é um status também, cara. Então é isso, galera. Lembre-se que a vida é uma só. Algumas coisas só se repetem uma vez, né? E eu acho que você tem que pensar rápido para poder tirar proveito o máximo possível, né? Com as pessoas que vocês gostam, com as pessoas que gostam de você, de modo genuíno e não negociado.